Vamos ao 10º vídeo da nossa aula 4. No 9º vídeo, nós paramos justamente quando íamos falar dessa proposição. Então vamos a ela. Sejam U e V espaços vetoriais sobre R, onde a dimensão de U é igual a N e a dimensão de V é igual a M. Sejam B essa base de U e C essa base de V. Então a aplicação que vai pegar uma transformação linear de U em V e vai associar a ela uma matriz. A matriz dela é no espaço vetorial das matrizes M por N com entradas reais, dada por φ, que associa F à sua matriz associada às bases B e C, é um isomorfismo. E assim, naturalmente, as dimensões serão iguais. A dimensão de L de UV será igual à dimensão do espaço vetorial das matrizes M por N com entradas reais, que a gente já sabe que é M vezes N. Pois bem, então vamos a uma demonstração. Sejam F e G duas transformações lineares de U em V. Façamos F mais G aplicado nos vetores da base B. Pela definição de F mais G, isso vai ser F de UJ mais G de UJ. Esses aqui serão elementos no espaço vetorial V. Portanto, podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base C. Aqui são os vetores F e UJ, e aqui serão os vetores G de UJ. Ora, mas aí nós temos então duas somas, duas combinações lineares são duas somas, e a gente tem VJ em todas as parcelas. Então a gente coloca o VJ em evidência e a gente tem essa soma. O que a gente pode concluir isso? Bem, isso acontece para todos os J's, variando de 1 até N. O que a gente pode concluir? A gente pode concluir então que a matriz da transformação linear F mais G, ela tem como termo geral essas somas, os alfa e j's mais os beta e j's. Ora, mas essa soma vista separadamente nos mostra que essa parcela nos dá a matriz da transformação linear F, e essa outra parcela aqui nos dá a matriz da transformação linear G. Então o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que quando a gente aplica φ em F mais G, isso vai nos dar a matriz de F mais G nas suas respectivas bases B e C. Bem, mas pelo que está dito aqui, isso daqui vai ser a matriz F na base B e C, e somado com a matriz de G nas bases, relativas às bases B e C. Bem, mas isso significa exatamente φ de F mais φ de G. E isso prova a primeira parte do que a gente pretende demonstrar, nesse caso, que F é transformação linear. Então vamos para a segunda parte. Agora seja lambda pertencendo a R e façamos a aplicação lambda F nos elementos da base B. Ora, então pela definição dessa aplicação, isso é lambda que multiplica as imagens da F sobre os vetores da base B. Ora, mas aí isso daqui pode ser escrito assim, né? F de UJ são elementos em V, então podem ser colocados como combinação linear dos vetores da base C, que é o que temos aqui. E isso está sendo multiplicado pelo número lambda. Ora, mas aí o número lambda pode entrar e a gente tem então que a somatória é essa. Isso para todo J variando de 1 até N para percorrer todos os vetores da base B. Logo, o que foi que a gente concluiu? A gente concluiu que o termo geral da matriz lambda F é exatamente dado por lambda vezes os alfa e j's, que a gente pode simplesmente tirar o lambda e ver que isso é lambda vezes os termos gerais de uma matriz do tipo alfa e j, que é justamente o termo geral da matriz da transformação linear F. Então o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que se aplicar φ a transformação linear lambda F, isso vai ser igual à matriz da transformação lambda F relativas às bases B e C, mas pelo que a gente viu aqui em cima, isso pode ser visto como lambda vezes a matriz da transformação linear F relativa às bases B e C. Mas essa matriz é exatamente o φ de F. Portanto, isso é lambda vezes φ de F. Então nós temos que φ de lambda F
é igual a lambda vezes f de f. Então esses dois primeiros pontos que nós demonstramos, o anterior e mais esse agora, nos mostra que de fato φ é uma transformação linear. Mas nós queremos mostrar que é um isomorfismo, então a gente precisa mostrar que é bijetor. Então vamos dar o primeiro passo para isso. Considere agora as duas matrizes relativas às bases B e C, tanto da transformação linear F como da transformação linear G, como sendo iguais. O que a gente está fazendo? A gente está pegando dois elementos do contradomínio da φ e considerando iguais. Qual é a ideia? É mostrar que os dois elementos do domínio da φ também são iguais e assim ela é injetora. Bem, então o que a gente pode concluir? Se as duas matrizes são iguais, lembrem-se como elas são formadas, né? Elas são formadas a gente aplicando os operadores, as transformações lineares, nas bases iniciais, ou seja, na base B. Então o que a gente tem é que essas imagens de f e de g aplicadas nos vetores da base B têm que ser iguais, ou seja, você tem que os f de j são iguais aos g de j para todo j variando de 1 até n, quando as duas matrizes são iguais. Bem, assim a gente pega um vetor qualquer, u em u, e escreve como uma combinação linear, alfa e ui, e aí a gente aplica f em u. Então o que a gente tem? A gente tem que f de u vai ser igual a f da combinação linear, que é o próprio u, só que f aplicado numa combinação linear, a gente pode aplicar f em cada uma das parcelas e pode tirar o alfa i nessa aplicação. Então a gente pode escrever dessa forma. Mas aí, como os f de u's, ou f de uj's, ou gj's, tanto faz, são iguais a os g de u's, então eu posso substituir esta expressão por essa. Só quando a gente usa essa expressão aqui, a gente vê que isso é exatamente o g de u. Como u é um vetor arbitrário de u, então eu concluí que f de u é igual a g de u para todo u pertencente ao espaço vetorial u. Isso significa dizer que as transformações lineares f e g são iguais. Ou seja, dado as duas matrizes, eu tenho que as duas transformações lineares também são iguais se as duas matrizes são iguais. Portanto, isso mostra que φ é injetora. Agora, quanto à sobrejetividade, bem, a sobrejetividade da φ é consequência da definição da matriz de uma transformação linear e do lema que usamos para caracterizar isomorfismos de espaços vetoriais por meio da dimensão. Sim, quando a gente define a matriz de uma transformação linear, a gente define de tal forma que automaticamente você tem associado a cada transformação linear, ou melhor, a cada matriz de uma transformação linear, existe naturalmente a transformação linear que está associado a ela. Então, pela própria forma como é construído e como é definido, a sobrejetividade surge. E o fato do lema, o lema nos garante que a maneira de escrever aquela relação é exatamente a mesma, né? Se você não lembra do lema, volta lá e dá uma olhadinha, vê de novo o vídeo, lê de novo o lema, tá bom? Então, até aqui, provamos que φ é um isomorfismo, porque mostramos que é uma transformação linear e mostramos que é bijetor. Praticamente terminamos a demonstração, mas nós fizemos uma afirmação e precisamos reafirmá-la aqui. A dimensão de L UV é a mesma que de M por N com entradas reais, pois são espaços vetoriais isomorfos, porque a gente acabou de provar que existe um isomorfismo entre eles. Logo, se são isomorfos, então as dimensões são as mesmas. E a dimensão do espaço vetorial das matrizes M por N com entradas reais, a gente já tinha visto que é M vezes N. Então, está totalmente provado a proposição. Vamos a um exemplo. Então, dada a matriz da transformação linear F relativas às bases B e C, e sabendo quais são as bases, queremos determinar essa transformação linear F do R3 no R2. Né? A matriz aqui é 2 por 3, então é natural que essa transformação é do R3 no R2. Então, se alguém lhe pede para você determinar a transformação linear F de R3 em R2 e lhe dá a matriz e lhe dar as bases, como é que você encontra essa transformação linear? É isso que ele está lhe perguntando. Então vejamos como é que faz isso. Bem,
Primeiro, a gente lembra como é que se constrói a matriz, né? A matriz se constrói você aplicando f em cada um dos vetores da base B, base inicial, e escrevendo isso como combinação linear dos vetores da base C. Então você faz f do 1, 0, 0, depois f do 1, 0, 1, não, 0, 1, 0, e depois f do 0, 1, 2. E aí você escreve como combinação linear dos vetores da base C. Só que nesse caso você não está querendo determinar esses valores. Esses valores são justamente os valores que você tem na matriz, sendo que o que você tem aqui por linha, você escreve aqui por coluna. Então 1, 2, 3, você escreve aqui 1, 2, 3, 0, 1, 0, você escreve aqui 0, 1, 0. Ora, mas aí então você tem as imagens da f aplicada nos vetores da B, porque essa conta é fácil de fazer, né? Então vai ser esse mais 0 esse, então dá o primeiro. Depois você tem 2 vezes esse primeiro mais 1 vezes esse segundo, vai dar 2 mais 1, 3 na primeira entrada e 1 na segunda entrada. E você tem 3 vezes 1 na primeira entrada e você tem 0 na segunda, 0 na segunda. Então você tem isso aqui. Então você tem 1, 0, 3, 1 e depois 3, 0. Bem, como é que a gente vai usar isso? A gente quer calcular f num vetor genérico qualquer, x, y, z do R3. Então o que a gente faz? A gente vai pensar no vetor qualquer, x, y, z. E a gente escreve x, y, z como combinação linear dos vetores da base B. Então como a gente faz isso? Bem, não sei quais são os coeficientes que vão surgir, A, B e C. Então eu escrevo quaisquer letras, no caso aqui usamos A, B e C, e precisamos determinar quem é A, quem é B e quem é C em função de x, y e z. Então você tem que o A vai ser x, porque você vai ter aqui A vezes 1, aqui você vai ter B vezes 0 e aqui você vai ter C vezes 0. Então A vezes 1 vai dar A e você tem direto que A é igual ao x. Agora vamos ver a segunda entrada. A vezes 0, B aparece, porque é B vezes 1 e C vezes 1. Então B mais C vai ser o y. E na terceira entrada você tem A vezes 0, B vezes 0 e C vezes 2. Então você tem 2C. 2C vai ser o z. Então dessa forma você tem que o A é o x e o C vai ser z dividido por 2, meio z. Enquanto que o B vai ser y menos C, ou seja, y menos meio z. Portanto, o que a gente tem? A gente tem que x, y, z se escreve como x vezes 1, 0, 0, que é o A vezes 1, 0, 0. Depois y menos meio z, que é o B vezes o 0, 1, 0. E depois o C, que é meio z, vezes 0, 1, 2. Pois bem, escrevemos assim o nosso x, y, z. E aí a gente pode aplicar f para encontrar quem é f de x, y, z. Bem, aplicando f, nós temos f de x, y, z igual, bem, f aplicado aqui fica x vezes f de 1, 0, 0. F aplicado aqui, coloca o y menos meio z para frente e fica f de 0, 1, 0. E aplicando f nessa parcela, você tem meio z vezes f de 0, 1, 2. Mas lembre-se que f de 1, 0, 0, f de 0, 1, 0 e f de 0, 1, 2 nós já calculamos. Eles são 1, 0, 3, 1 e 3, 0. Então vamos colocar esses respectivos valores aqui. Então f de 1, 0, 0 é 1, 0, f de 0, 1, 0 é 3, 1 e f de 0, 1, 2 é 3, 0. Então nós chegamos a essa expressão. E essa expressão, fazendo as contas, nós temos, bem, na primeira entrada x vezes 1, x. Aí você tem mais 3 vezes y aqui, quando você multiplica aqui por 3. Só que 3 vezes menos meio z vai se cancelar com 3 mais meio z. Então vai ficar só o 3 vezes y mesmo aqui na primeira entrada, somando com o x. Agora a segunda entrada, o x não aparece. O y menos meio z multiplica o 1, aparece. E o meio z aqui multiplica 0, não aparece. Então fica y menos meio z apenas. Portanto, a gente encontrou a expressão que nos dá a f de x, y, z e respondemos ao que foi pedido. Queríamos a f de R3 em R2 é dada por essa expressão aí. Bem, matriz da transformação composta
a gente deixa para ver no próximo vídeo.